Então, esse é o segundo estudo da série de Jeremias. O estudo da semana passada foi uma introdução e esse é a continuação, né? O estudo 2. Nós não vamos passar o livro inteiro, porque o livro é muito extenso, então a gente vai pegar partes selecionadas. É isso que eu vou fazer a partir de hoje, né? Hoje, na semana que vem, pegar partes selecionadas de Jeremias. Revendo os falsos profetas da época de Jeremias, os falsos profetas pregavam que tudo iria bem e que Deus não castigaria. Então, Jeremias 23, 16 e 17 diz: O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Jerusalém: Não escutem o que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com falsas esperanças. Dizem coisas que eles mesmos inventam, e não aquilo que eu falei. Eles continuam dizendo aos que desprezam a minha mensagem: tudo irá bem. E dizem aos teimosos: a desgraça não cairá sobre vocês. Só deixa eu fazer uma observação aqui que eu já deveria ter feito antes, mas às vezes a gente pensa em profeta como aquele que tem uma visão de uma coisa que vai acontecer no futuro, né? Mas não, os profetas eram a voz de Deus ao povo. Então, eram aqueles que tinham a incumbência de levar a palavra de Deus ao povo. Então, não é só profecias dos profetas, não é só uma visão do futuro, né, de algo que vai acontecer daqui 200, 300, 400 anos. Mas são aqueles responsáveis por levar a palavra de Deus, né? E nesse sentido, esses profetas aqui, eles estão iludindo vocês com falsas esperanças. Eles deveriam estar falando a palavra de Deus, mas ao invés de falar a palavra de Deus, eles dizem coisas que eles mesmos inventam, eles estão dizendo coisas que eles acreditam, que eles acham, e não estão sendo a voz de Deus. Então, eles mesmos inventam e não aquilo que eu falei, diz Deus. Porque Deus estava mandando pregar destruição, que viria o castigo. E eles, não, eles achavam que não. Eles continuam dizendo aos que desprezam a minha mensagem, tudo irá bem. Quando Deus diz que não irá bem, né? Vai vir o castigo. Ou eles se arrependem, ou virá o castigo. Quer dizer, não está tudo bem. Mas esses falsos profetas dizem que não, está tudo bem. Tipo assim, Deus é amor. Ah, Deus é amor, não tem problema. Tem problema sim, você tem que se arrepender. Senão, Deus pode castigar, sim, senão a condenação vem, a condenação aqui é a condenação eterna. E dizem aos teimosos, né, os teimosos que não querem obedecer a palavra de Deus, que não querem se arrepender, eles dizem a desgraça não cairá sobre vocês, quando Deus diz que a desgraça vai cair sobre eles, né? Então, são pregadores e são profetas que estão pregando coisas erradas, coisas falsas, né? Não estão sendo a voz de Deus. Deus enviou Jeremias, o seu profeta verdadeiro, para anunciar o castigo que viria e chamar o povo ao arrependimento. Essa era a mensagem de Deus para o povo da época. Jeremias 20 diz assim: cada vez que falo, diz Jeremias, tenho de gritar e anunciar violência e destruição. A mensagem de Jeremias não era uma mensagem agradável. A mensagem de Jeremias não era uma mensagem de salvação, no sentido de que tudo vai dar bem. Não. A mensagem de Jeremias é uma mensagem de violência e de destruição. Se vocês não se arrependerem, o castigo de Deus virá e a destruição virá, como veio, né? E Jeremias 3, 12, 13 diz: Volte, ó infiel Israel, declara o Senhor, reconheça o seu pecado, você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus. É isso que Deus quer. Então, a mensagem de Jeremias, resumidamente, é essa: volte, ó infiel Israel, volte a Deus, ou seja, se arrependa, reconheça o seu pecado, porque você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus. Volte, se arrependa, converta a sua vida, reconheça os seus pecados, se arrependa, volte para mim, porque se você não se arrepender, virá a destruição, virá o castigo, virá a violência, né? Então essa é a mensagem de Jeremias.
uma mensagem bem dura. Bom, no primeiro estudo foi mais uma introdução, né, ao livro de Jeremias. Dessa vez a gente vai dar uma olhada no conteúdo de Jeremias, tá? Então vamos lá. Jeremias capítulo 2, versículo 1 e 3 e 3:1 diz assim: A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos, as primícias da colheita, né? Os primeiros frutos da sua colheita. Mas você tem se prostituído com muitos amantes. Veja aqui, né? Então, a noiva amada, mas infiel. Essa é uma linguagem bem bíblica, uma linguagem que começa no Antigo Testamento e que continua no Novo Testamento. No Novo Testamento, Jesus continua chamando o apóstolo Paulo, continua chamando a igreja de a noiva de Cristo, e a igreja de a esposa do Senhor. Efésios capítulo 5, né? Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo ama a sua igreja. Né? O relacionamento de amor e de fidelidade entre Deus e a sua igreja é o relacionamento entre marido e mulher, né? Entre o esposo e a esposa. Deus é o esposo e o seu povo é a sua esposa. Então é bonita, a comparação é linda, é bonita, é profunda, é consoladora, que a igreja, que o povo de Deus na terra é a noiva do Senhor, é a esposa do Senhor. Eu me lembro da sua fidelidade quando você era jovem, como uma noiva me amava e me seguia pelo deserto, e daí é quando, jovem, né? Quando Deus tinha salvado o seu povo do Egito. Daí eu lembro da sua fidelidade quando você era jovem, mas agora, né, depois de tanto tempo, o povo de Deus já não era mais fiel. E Israel, meu povo, era santo naquela época. Santo, um povo separado, um povo dedicado a Deus. Mas você tem se prostituído com muitos amantes. A linguagem, assim, bem dramática de Deus, né? Você tem se prostituído com muitos amantes. Eles começaram a adorar outros deuses, começaram a se afastar e abandonar a Deus, né? Deixar Deus de lado, deixar o seu marido de lado, deixar a fidelidade de lado. Então Deus acusa eles de prostituição. Você tem se prostituído com muitos amantes, né? Vejam, no capítulo 3, versículo 6, dei a infiel Israel uma certidão de divórcio. Deus se divorciou do seu povo e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora, de novo uma linguagem pesada de Deus, a sua irmã Judá, a traidora, também se prostituiu, sem temor algum. Vamos só lembrar aqui, pessoal, que nessa época que o reino, depois de Salomão, o reino de Israel foi dividido, parte norte, ficou o reino de Israel, parte norte, e o reino do sul, Judá, né? E então, as duas partes. A parte norte, que se chamava Israel, eles caíram, né? Eles foram invadidos primeiro. Eles eram muito mais infiéis. A parte do norte foi muito mais infiel. Não teve nenhum rei fiel. Enquanto no sul, pelo menos, teve pelo menos 2 reis fiéis no Reino do Sul. Já no Reino do Norte não teve nenhum rei fiel a Deus. Então a parte norte caiu primeiro. Deus castigou, Deus permitiu que os assírios viessem e dominassem o Reino do Norte primeiro, em 722 a.C., enquanto o Reino do Sul só vai cair, né, ser invadido e destruído em 586 a.C., muitos anos mais tarde. Então aqui é isso que Deus está falando. Eu dei a infiel Israel, a parte do norte, uma certidão de divórcio. Deus se divorciou do Reino do Norte já fazia tempo e a mandei embora. Eles foram invadidos e dispersados da sua terra por causa dos seus adultérios. Então e aí que tá, pessoal. Deus já tinha feito isso com a parte norte.
que deveria ter servido de exemplo para que a parte sul de Judá não incorresse no mesmo erro, né? Mas, pelo contrário, ao invés de evitar, de aprender com o erro da parte norte de Israel, Judá não aprendeu com o erro, e daí vem, entretanto, a sua irmã, a irmã de Israel, Judá, parte sul, a traidora, também se prostituiu, sem temor algum. Apesar de tudo isso, sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração. Apesar de tudo isso, apesar de tudo que Deus tinha feito com o Reino do Norte, que deveria ter servido de exemplo, né? Apesar de tudo isso, a sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento, declara o Senhor. Porque em Judá estava Jerusalém, a capital. Em Jerusalém estava o templo, e no templo continuavam acontecendo os sacrifícios. Então, para ajudar, para o povo de Judá, poxa, eles têm a cidade santa, eles estão na cidade santa, essa cidade de Deus, é o trono de Deus, eles têm o templo, Deus não vai destruir essa cidade. Nós continuamos fazendo sacrifícios diários no templo, o culto do templo continua. Então, isso é um fingimento, porque a vida era porca e miserável, totalmente afastada de Deus, mas se fingia de religião. É igual os fariseus na época de Jesus, que Jesus chama eles de sepulcros caiados, né? Bonitos por fora, feios por dentro. E essa é a questão, é fingimento, né? Você não voltou para mim de todo o coração, mas sim com fingimento. Aparentemente era religiosa, mas a prática da vida mostrava infidelidade total a Deus. Jeremias 2:21 diz assim, outra metáfora, né, muito bíblica no Antigo e no Novo Testamento, de que Israel, né, o povo de Deus é a videira amada, amada mas degenerada. Eu a plantei como uma videira seleta, selecionada, de semente absolutamente pura. Como então contra mim você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Então, essa é a condição, pessoal, é isso que a gente tem que levar. Porque o castigo vai ser tremendo, o castigo vai ser destruição de Jerusalém, destruição de tudo, morte, vai ser templo queimado, casas queimadas, destruídas, muros queimados, destruídos, destruição completa de Jerusalém. O castigo foi tremendo, mas antes do castigo, e isso que a gente tem que levar em consideração, Jeremias, eu falei disso na semana passada, Jeremias começou a profetizar 41 anos antes da destruição do templo, 44 décadas. 41 anos antes da destruição do templo. Então, a destruição vai ser tremenda, mas não que não tenha sido avisado, foi avisado. E Deus chama o seu povo, né? Eu plantei uma videira seleta, selecionada, semente absolutamente pura. Como então você se tornou uma videira degenerada e selvagem? O povo se degenerou, né? Abandonou Deus. E esse é o estado do povo de Deus na época, né? Nessa época de Jeremias. Jeremias 2:32, Deus diz assim, será que uma jovem se esquece das suas joias, ou uma noiva se esquece dos seus enfeites nupciais? Contudo, meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. 41 anos Jeremias profetizando. E Deus teve que castigar porque o povo não se arrependeu. O povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. E aí sempre é o perigo, né? Quando tá tudo bem, quando tá... Daí as pessoas vão se afastando de Deus aos pouquinhos, vão abandonando a Deus, parece que não precisam mais de Deus porque tudo tá indo bem, né? O povo esqueceu-se de mim, diz Deus, né? O povo abençoado, essa videira abençoada, né? Essa noiva abençoada, que tem tudo da parte de Deus, mas por ter tudo, por ser tão abençoada, começa a se tornar autossuficiente, achar que tudo provém dela mesma, se afasta, né?
esquece de Deus. Jeremias 2,13 diz: o meu povo, Deus dizendo, né? O meu povo cometeu 2 crimes. Eles abandonaram a minha fonte da água viva. De novo, um exemplo bem marcante, né? Jesus, no Novo Testamento, quando Jesus vem, Jesus diz: eu sou a água da vida. Eu sou a água da vida, né? Então, eles me abandonaram a minha fonte da água viva e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Abandonaram a fonte da água da vida e cavaram poços, né? Cisternas para eles, só que cisternas rachadas que não retêm água. Isso eu acho que continua acontecendo, as pessoas abandonam a Deus e eles mesmos começam a construir a sua religiosidade, ou construir. Só que são coisas, são poços rachados, são cisternas rachadas que não consolam totalmente, que não confortam totalmente, que não preenchem o vazio existencial e vazio interior, né? São cisternas rachadas. Por quê? Porque abandonaram a fonte da água da vida. E isso que aconteceu com o povo de Deus. Note, pessoal, eu sempre gosto de falar isso, o povo de Deus, isso aconteceu com o povo de Deus. E nós somos o povo de Deus hoje. Isso é um recado para nós, que a gente aprenda. Assim como Deus diz para Judá: olha, Judá, você deveria ter aprendido com o que aconteceu com Israel, com a sua irmã, né? Com seu irmão, a parte norte, você deveria ter aprendido. Assim nós também. Nós também precisamos aprender com esses exemplos bíblicos do que aconteceu com o povo de Deus. E, infelizmente, o povo de Deus se afastou de Deus, abandonou Deus, se esqueceu de Deus por dias sem fim, né? Jeremias 3,14 então diz: voltem, filhos rebeldes. Deus diz: voltem, filhos rebeldes, pois eu, Senhor de vocês, eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Voltem, filhos rebeldes. Mais de 100 vezes Jeremias conclama o povo a voltar a Deus e arrepender-se. Mais de 100 vezes aparece em Jeremias: voltem, voltem, voltem. É Deus querendo, chamando o povo a voltar para Ele. Voltar é conversão de vida. Se estão no caminho errado, voltem. Convertam o seu caminho, voltem para mim, arrependam-se dos seus pecados, né? Mais de 100 vezes no livro de Jeremias. Então, essa é uma mensagem clara de Deus. O que Deus quer? Deus quer destruir? Não, Deus não quer destruir. A destruição virá. Mas Deus está chamando o povo ao arrependimento para que isso não aconteça. Jeremias 3,14 diz: se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe de minha vista os seus ídolos detestáveis e não se desviar, né, de mim, se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, com justiça, com retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém: purifiquem-se para o Senhor, sejam fiéis à sua aliança. Se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo, por causa do mal que vocês fizeram, queimará e ninguém conseguirá apagar. Então, vejam que nessa altura, em Jeremias capítulo 3, assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém. Judá, né, o reino do sul, e Jerusalém, a capital, ainda está de pé. Não foi invadida ainda, tá? 41 anos antes, não houve a invasão. E o que Deus está falando? Purifiquem-se para o Senhor e sejam fiéis à aliança. Fidelidade, Deus quer fidelidade, a sua aliança, casamento, aliança entre o esposo e a esposa, entre Deus e o seu povo, fidelidade à aliança. Se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo. Aí Deus ameaça, né? Por causa do mal que vocês fizeram, queimará e ninguém conseguirá apagá-la. Se vocês não se arrependerem, ninguém vai livrar vocês das minhas mãos. Anunciem em Judá e proclamem em Jerusalém. Toquem a trombeta por toda esta terra. Olha o aviso de Deus, né? Toquem trombeta, avisem para todo mundo. Fujam sem demora e busquem abrigo, porque do norte, e agora vem, do norte eu estou trazendo desgraça, uma grande destruição. E aí Deus avisando.
Do norte eu estou trazendo desgraça. É o Império Babilônico. Uma grande destruição. Um leão saiu da sua toca. Um destruidor de nações se pôs a caminho. Então, vejam, do norte estou trazendo a desgraça, uma grande destruição. E o leão já saiu da sua toca, e o destruidor das nações se pôs a caminho. Quer dizer, o Império Babilônico já está vindo e já está a caminho para o julgamento, quer dizer, para o castigo divino sobre o seu povo. Agora, ainda há tempo de arrependimento. Pessoal, Deus fez isso. Quando Senaqueribe sitiou, cercou Jerusalém, e Deus proveu um livramento, isso era o Império Assírio. O Império Assírio já tinha cercado Jerusalém. No Império Assírio. Ele cercou Jerusalém e tinha tudo para acontecer a mesma coisa no Império Babilônico. Só que o povo se arrependeu e o rei se voltou para Deus. E o que Deus fez? Deus mandou os seus anjos castigar e, se não me engano, foram 180 mil mortos do exército de Senaqueribe. Senaqueribe pegou e fugiu, voltou para a Síria. Compreendem? Se o povo se arrependesse, o mesmo poderia acontecer. Se o povo voltasse para Deus, Deus evitaria o castigo. Agora, Deus avisa, o leão já saiu da sua toca. E o povo do norte eu estou trazendo a desgraça e a destruição. E o destruidor das nações já se pôs a caminho. Veja como Deus sabe de tudo antecipado. E o Império Babilônico já está a caminho. Ele saiu de onde vive para arrasar a sua terra. Suas cidades ficarão em ruínas e sem habitantes. Pessoal, Jeremias teve que falar isso para o povo não acreditou, porque o povo achava que Deus jamais faria isso com a cidade santa dele. Que Deus jamais faria isso com o templo. Mas foi exatamente isso que Deus fez. Eu já falei isso anteriormente, em Lamentações de Jeremias. Deus quebrou as muletas, porque isso eram muletas que eles tinham. Ah, cidade santa, nós estamos protegidos porque é a cidade santa. Deus quebrou a muleta. Ah, nós estamos protegidos porque aqui está o templo de Deus e Deus não vai permitir. Deus quebrou a muleta. Né? Então, suas cidades ficarão em ruínas e sem habitantes. Foi exatamente o que aconteceu quando o Império Babilônico veio em 587. Por isso, ponham vestes de lamento. Olha o que Deus quer. Vestes de lamento, chorem e gritem. Deus quer arrependimento, pois o fogo da ira do Senhor não se desviou de nós. Deus quer que eles se arrependam, vistam vestes de lamento, chorem e gritem, enquanto ainda há tempo, e se arrependam disso. E daí Deus diz, destruirei a cidade de Sião, que Sião é o monte, né? O monte Sião, onde estava o templo. É outra forma de falar de Jerusalém. Destruirei a cidade de Sião. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Derrubem as árvores e construam rampas de cerco contra Jerusalém. Vejam que é exatamente o que acontece depois quando Nabucodonosor sitia, cerca a cidade e constrói rampas, né, contra Jerusalém, aquelas rampas para invasão, né, da cidade. Ó cidade da falsidade, ela está cheia de opressão. Olha o que Jerusalém tinha virado. Cheia de opressão. Assim como um poço produz água, também ela produz sua maldade. Deus escrevendo a situação, né? Como é que Deus tinha falado antes? A videira seleta que se degenerou. E agora, como um poço produz água, ela produz sua maldade, opressão, né? Ouça a minha advertência, ó Jerusalém. Do contrário, de novo, ouça a advertência. Ainda há tempo, mas, do contrário, eu me afastarei inteiramente de você e farei de você uma desolação, uma terra desabitada. Foi o que aconteceu. Eu me afastarei inteiramente de você. Deus está... Jerusalém é o trono dos pés de Deus. O templo é o trono da habitação de Deus na terra. Então, Deus está nela. Agora, quando essa cidade se rebela contra Deus e se abandona a Deus, então Deus se afasta inteiramente da cidade e então ela é completamente destruída. Deus tira a sua bênção
E quando Deus tira a sua bênção, sua proteção, então a cidade cai, né, de um dia para o outro. Essa é a palavra, e daí vamos estudar o capítulo 7 para terminar o estudo de hoje. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: fique junto à porta do templo, vejam? Jeremias era para se colocar do lado da porta do templo do Senhor e proclamar essa mensagem. Agora, você lembra que eu falei que Jeremias foi perseguido? Imagine Jeremias parado do lado da porta da igreja, hoje em dia. Né? O profeta de Deus parado do lado da porta da igreja, anunciando que vai vir destruição. Né? E foi isso que aconteceu, mas Deus mandou: fique junto à porta do templo do Senhor e proclame esta mensagem. Que mensagem? Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá, que atravessam essas portas, as portas do templo, para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, eu os farei habitar neste lugar. Então veja, era para ele se colocar do lado da porta do templo. E o que era para ele falar? Que Deus estava avisando: corrijam a sua conduta e as suas ações. Ou seja, se arrependam da sua vida, convertam os seus maus caminhos. Né? Não, veja, ficar do lado da porta do templo. O pessoal está entrando no templo. E a mensagem mais ou menos é essa aqui, ó. Não adianta entrar no templo e continuar com a vida porca e miserável que vocês estão tendo. Então, corrijam a sua conduta e suas ações. Não adianta prestar culto. Não adianta entrar por essas portas e fazer sacrifício. Não adianta entrar por essas portas do templo aí bonitinho, né? Aparentemente religioso, e continuar com a sua vida de pecado. Arrependam-se, corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar nesse lugar. Quer dizer, se vocês ainda há tempo, corrijam a sua conduta e suas ações, e vocês vão continuar habitando nesse lugar aqui. Agora, não confie nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor, né? Como se nada fosse acontecer, porque o templo do Senhor estava ali. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, olha tipo, os 10 mandamentos em prática, né? A prática da vida, não é teoria, é prática, é conduta, né? São boas obras. Se vocês tratarem os outros com justiça, se vocês não oprimirem ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, não derramarem sangue inocente neste lugar, se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados desde a antiguidade para sempre. Então notem que a permanência na terra está condicionada à fidelidade do povo a Deus. Deus deu essa terra. Deus deu essa cidade santa e Deus deu esse templo. Agora, no momento que isso é bênção de Deus, mas isso está condicionado à fidelidade do povo de Deus. No momento que o povo de Deus já não é mais fiel, Deus tira a terra, Deus tira a cidade, Deus tira o templo, Deus acaba com as muletas religiosas do povo. Né? Então, eu os farei se vocês não oprimirem o estrangeiro, o órfão, se vocês não derramarem sangue inocente, se vocês não seguirem outros deuses, eu os farei habitar nesse lugar, na terra que eu dei aos seus antepassados desde a antiguidade para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis dos falsos profetas. Vocês pensam que podem roubar e matar. Quer dizer, os judeus, né? Pensem nos fariseus na época de Jesus. Viviam no templo. Mas o que Jesus diz? Vocês são sepulcros caiados, podres por dentro e bonitos por fora. Aparentemente religiosos. Então, vocês pensam que podem roubar e matar? Cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal, seguir outros deuses e depois vir
e permanecer perante mim nesse templo, que leva o meu nome, e dizer estamos seguros, porque estamos no templo, nós estamos fazendo sacrifício, nós estamos aqui no culto, estamos seguros, entende? Mas continuam uma vida de adultério, continuam levando vantagem em cima dos outros, né? Sendo injustos nas coisas, né? Na vida diária, uma vida de pecado. Olha, roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, adorar outros deuses, e depois vir aqui para o templo, permanecer perante mim nesse templo, que leva o meu nome, e dizer estamos seguros. Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Quem disse isso? Também Jesus, né? Jesus, quando entra na Semana Santa e expulsa os vendilhões do templo, e diz que transformaram a casa dele em covil de salteadores, covil de ladrões. Cuidado, diz Deus. Eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Deus está vendo. E Deus julga, e Deus conhece o coração. E não adianta essa religiosidade aparente, de aparência. Domingo vai bonitinho para a igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado faz tudo errado. É o diabo, né? É do diabo. Domingo vai pro templo, parece que é de Deus. Vai santinho para a igreja no domingo. E depois volta a fazer tudo, né? Viver do jeito que o diabo gosta. É isso. Essa incoerência, Deus sabe de todas as coisas e não se engana a Deus. É isso que Deus está jogando na cara do povo. Se arrependa. Ainda há tempo. Se vocês se arrependerem, vocês vão continuar nessa terra, vocês vão continuar com o templo, né? Vão continuar com a minha bênção. Agora, essa vida hipócrita acabou, né? Senão eu vou castigar vocês, eu vou condenar vocês. Mas agora, visto que vocês fizeram todas essas coisas, diz o Senhor, apesar de eu lhes ter falado repetidas vezes, e vocês não me terem dado atenção, e de eu tê-los chamado, e vocês não me terem respondido, eu farei a este templo que leva o meu nome, no qual vocês confiam, o lugar de adoração que dei a vocês e aos seus antepassados, eu farei com esse templo o mesmo que fiz a Siló. Deus destruiu o templo de Siló. Expulsarei vocês da minha presença, como fiz com todos os seus compatriotas, o povo de Efraim. Efraim é outro modo de se falar do reino do norte de Israel. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Acusação de Deus, e bem séria. O que eles faziam? Então, eles traziam os sacrifícios, os animais, os cordeiros, né, para serem sacrificados a Deus, né? E, de certa forma, a fumaça que subia desses sacrifícios era para ser uma fumaça que agradava, o cheiro desta carne oferecida, ofertada a Deus, deveria agradar a Deus, né? Subir como aroma agradável a Deus. Mas o que Deus diz? Juntem os seus holocaustos, essas comidas queimadas, e os outros sacrifícios que vocês fazem, e comam a carne vocês mesmos. Eu não vou mais aceitar, Deus está dizendo, eu não vou mais aceitar esses sacrifícios de vocês. Vocês trazem os sacrifícios para aparentemente religiosos, né? Trazem o sacrifício e continuam no pecado. Então pare de trazer esses sacrifícios. Eu não quero mais essa carne de vocês. Pode comer essa carne vocês mesmos, né? Porque o que Deus quer é vida e não aparência e não rituais. Vejam, Deus diz, quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Eu dei-lhes, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Quer dizer, Deus está falando, olha, quando tirei vocês do Egito, não mandei vocês fazer sacrifícios, mas eu mandei vocês serem fiéis. Vocês obedecerem
né? Obedecerem a Deus, e eu serei o Deus de vocês, vocês serão o meu povo. Obedeçam-me. Isso é o principal. Não é estar na igreja, mas é estar na igreja buscando a Deus com verdade, de forma verdadeira e vivendo em fidelidade. Quer dizer, não adianta estar na igreja com vida infiel, né? Sem corrigir a vida, sem querer viver para a honra e glória de Deus, sem ser fiel à aliança, né? Isso aqui não quer dizer, pessoal, que a gente vai conseguir viver de uma forma completamente santa, que a gente não vai ter erro. A gente vai ter erro. A questão é quando as pessoas se esquecem de Deus, se afastam de Deus e começam a fazer tudo de uma forma mecânica, e acham que está tudo bem porque vão na igreja, mas não tem compromisso de vida com Deus, não tem compromisso de fidelidade com Deus. E é isso que Deus está falando para o povo. Você pode, pega esse sacrifício de vocês e coma vocês mesmos essa carne. Eu não aceito isso. Porque antes, isso daí deveria refletir a fé de vocês e a fidelidade de vocês, os sacrifícios. Antes disso, eu quero obediência. Obedeçam-me. Foi isso que eu falei para vocês quando saíram do Egito. E isso é aliança comigo. Obedeçam-me. Fidelidade. E eu serei o Deus de vocês e serão meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhe vá bem. Andarão em todo o caminho que eu lhe ordenar. A questão é, vida não é vida no domingo. Vida cristã no domingo. Não é domingo, é dia do Senhor, vou para a igreja. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, eu vivo do jeito que o diabo gosta. Absolutamente não. Obedeçam-me. Vocês andarão em todo o meu caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhe vá bem. Fé, fidelidade, aliança com Deus, vida para a glória de Deus. Povo santo, povo separado, todos os dias, todas as horas, né, em comunhão com Deus, em fidelidade a Deus. Realmente, vida inteira, não só um dia por semana, não só coisa para inglês ver, religiosidade para inglês ver. Isso não engana Deus, né? Deus sabe de tudo. E daí Deus diz, mas eles não me ouviram, não me deram, nem me deram atenção, antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Eles seguiram o raciocínio deles. Tem muita gente hoje seguindo seu próprio raciocínio, né? Seu raciocínio rebelde dos seus corações maus. E não sendo fiel a Deus, seguindo o que acha que é certo e não o que Deus diz que é certo. Antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus, andaram para trás e não para frente. Esses dias eu fiz uma pregação sobre progresso ou retrocesso. Tem gente que acha que está progredindo, só que está progredindo fazendo coisas que Deus disse para não fazer. Isso é progresso? Não, isso é retrocesso. E é isso que Deus está dizendo, que eles andaram para trás, seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações, fizeram o que bem entenderam, andaram para trás e não para frente. Desde a época que seus antepassados saíram do Egito até o dia de hoje, eu lhes enviei os meus servos. Quantos profetas Deus enviou? Os profetas, os meus servos, os profetas. Dia após dia, Deus enviou, Deus chamou ao arrependimento, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados. Quando você lhes disser tudo isso, diz Deus para Jeremias, quando você lhes disser tudo isso, eles não o escutarão. Deus já está antecipando. Eles estão tão obstinados no pecado, tão degenerados, que Deus já antecipa o que vai acontecer. Quando você lhes disser tudo isso, eles não o escutarão. Quando você os chamar, não responderão. Portanto, diga a eles. E daí, pessoal, por isso que Deus já diz que o leão já saiu da toca e que já está a caminho. Deus já sabia que o povo
Deus estava dando oportunidade, Deus estava chamando, mas Deus já sabia que o povo não ia escutar e não ia responder. Portanto, diga a eles: esta é uma nação que não obedeceu ao Senhor, o seu Deus, nem aceitou a correção. A verdade foi destruída e desapareceu dos seus lábios. Cortem os seus cabelos consagrados e joguem-nos fora. Cabelos consagrados, né? Tinha uma questão de não cortar o cabelo. Lembram de Sansão, né? Que deixou o cabelo crescer, era o voto do nazireado, que era um voto de fidelidade a Deus. Então, deixa cabelo crescer como um voto de fidelidade a Deus, só que não só deixa o cabelo crescer, mas continua fazendo tudo errado, né? Então Deus diz assim, olha, de novo, assim como antes Deus tinha dito, pode comer essa carne vocês mesmos, porque eu não quero mais esse sacrifício de vocês. Porque vocês não querem, não querem se arrepender, só querem trazer sacrifício e aparentar culto, mas não querem consagração, não querem vida de fidelidade para comigo. E agora Deus diz, ó, cortem os seus cabelos consagrados, jogue-nos fora, pode jogar, pode cortar e jogar fora esse negócio, né? Quer fazer voto para com Deus, mas não quer viver, é só para inglês ver, fazer voto, deixa o cabelo crescer, mas continua com a vida porca miserável? Não adianta, né? Corta o cabelo consagrado, jogue fora. Lamentem-se sobre os montes estéreis, pois o Senhor rejeitou e abandonou essa geração, que provocou a sua ira. Deus está irado com o seu povo. E aí, pessoal, para terminar hoje, vocês estão notando, né? Arrependimento precisa fazer parte da nossa vida cristã. O que Deus está fazendo com o seu povo é chamando o povo ao arrependimento. E isso vale para todos, de todas as épocas. Vale para nós hoje também. Deus não quer religiosidade vazia, religiosidade de aparência. Ir para a igreja no domingo. Vai para a igreja. Ah, mas eu fui para o culto. Foi para o culto, mas prestou atenção. Foi para o culto, saiu do culto arrependido, disposto a fazer diferente, a consagrar sua vida a Deus em todas as suas ações, viver para a honra e glória de Deus em todas as suas atitudes, nas suas palavras, nas suas atitudes, no que você faz, aonde você está. Viver uma vida para a glória de Deus, uma vida de aliança com Deus, para a honra e glória de Deus, porque Deus não quer vida de aparência, né? Então, o arrependimento precisa fazer parte da nossa vida cristã. Não confiarmos que por irmos ao templo, participarmos da Santa Ceia, cumprirmos rituais religiosos. Ah, eu faço devocionais todos os dias em casa, eu participo dos grupos de estudo bíblico. Pode ser que você faça tudo isso e continue ainda uma vida sem arrependimento. E, tipo assim, faz essas coisas como os fariseus. É uma coisa exterior, mas por dentro não está arrependido, continua fazendo o pecado e vivendo no pecado, né? Fazendo o que é contrário a Deus, mesmo sabendo, continua fazendo, mas vai para a igreja, mas faz os rituais religiosos e acha que está tudo bem com Deus, e não está tudo bem com Deus, porque Deus quer fidelidade, coração, consagração, né? Comunhão com Deus, em tudo, na vida. Então, cumprimos rituais religiosos, está tudo bem no nosso relacionamento com Deus, mesmo que na vida diária estejamos desagradando a Deus. Deus quer obediência, fidelidade, Deus quer frutos dignos de arrependimento. Como diz João, né? Pregação de João Batista: arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. Vejam o que Jesus disse. João Batista disse: quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Ira que está por vir. Condenação eterna, pessoal. Destruição de Jerusalém foi castigo e condenação temporal que aconteceu naquele tempo. Todos os castigos e condenações que a gente vê na Bíblia são antecipações do juízo final e da condenação final, quando será definitivo, né? E eterno.
Então, o que João está dizendo, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira de Deus que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Fruto digno de arrependimento. Não é de dizer da boca para fora, ah, me perdoa, Senhor. Não, é fruto digno de arrependimento. Me perdoa, Senhor, eu vou fazer diferente. Eu vou me esforçar para fazer diferente. E não pense que vocês podem dizer uns aos outros, ah, mas nós temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha no fogo que nunca se acaba. Isso vale para nós também. Isso aqui é Novo Testamento. Isso vale para nós também. Uma vida de arrependimento. Pensar nos nossos erros, se arrepender dos nossos erros e, e de novo pedir força a Deus para corrigir a nossa vida e viver de uma forma em aliança com Deus, em pensamentos, palavras e ações. De novo, pessoal, isso não quer dizer que a gente vai que a gente vai conseguir acertar em tudo, não quer dizer que a gente vai deixar de ser pregador, infelizmente nós somos pecadores, mas o fato é que a gente tem que viver em arrependimento, viver repensando a nossa vida, e viver dizendo para Deus, Senhor, eu sinto muito, e fazer isso de coração, eu sinto muito pelo meu pecado, fiz isso de errado, mas eu não quero fazer mais. Me ajuda a não fazer mais. E se esforça para não fazer nada. Produz fruto digno de arrependimento. Mas não vai na igreja diz, ah, eu vou na igreja, vou na Santa Ceia, está tudo bem comigo, e continua vivendo no pecado e não quer, não se arrepende, continua, sabe que uma coisa está errada, mas continua fazendo, né? Isso não. Então, vida de arrependimento. Deus sempre nos chama, Deus sempre chamou, Deus chamou durante 41 anos o povo, voltem para mim, porque o que Deus quer é salvar, o que Deus quer é abençoar. Então, volte para mim. E todo aquele que é arrependido volta para Deus, sempre encontra um Deus gracioso, misericordioso, que acolhe o pecador em seus braços, que o perdoa, que o lava, que o limpa, e que com o Espírito Santo o fortalece para a vida, né, para a vida de fidelidade. Amém. Na quarta-feira que vem, a gente continua com o terceiro estudo de Jeremias, com outros capítulos, com outros conteúdos que entram no livro de Jeremias.